Chamo a extradição 864. Vai esperar um pouco. Vou chamar isso aqui de sobre embargos. Tem sustentação isso ou não? Não. Cadê ele, hein? Tá aí. Deixa eu ver meu voto aqui. Está aqui. 209. Filho Paulo, não dá? Desses embargos aí, 209, 846. Chamo os embargos declaratórios no agravo regimental, nos embargos divergentes, nos embargos declaratórios, no recurso extraordinário 209.847 do Rio Grande do Sul, que sou relator, embargante João Carlos Gonçalves da Rocha, embargada União Federal. Eu creio que eu posso resumir o teor da decisão é o seguinte: embargo de divergência, pressupostos necessários do conhecimento, incidência de julgados não demonstrada, apreciação da matéria de fundo, impossibilidade, a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento dos embargos de divergência inviabiliza o exame da matéria incerta nas razões de recurso. Agravo regimental não provido. Sobrevieram embargos de declaração nos quais sustenta a omissão, no presente caso, que está configurada o fato de que o recurso extraordinário da União foi conhecido e provido sem preencher os requisitos de admissibilidade. Por essa razão, vislumbra a divergência de julgados, conforme os precedentes arrolados. Por outro lado, entende que houve discrepância com relação à RE 242.563, agravo, de que sou relator, DJ de 28 de 99, onde verifiquei a necessidade do exame da matéria fático-probatória. Aduz que a União Federal deveria ser intimada, conforme requerido, para ofertar transação, em virtude da superveniência da promulgação da Lei 10.559 de 2002, que regulamenta o artigo 8º dos atos das disposições constitucionais transitórias e da outras providências. Argumenta que o mandato de segurança 20.287 refere-se aos casos de isonomia salarial, porém, afirma que a divergência suscitada é no sentido de que pessoas que foram punidas por motivação exclusivamente política, arbitrariamente por indisciplina pelo comando da Marinha e que não se enquadravam em atos institucionais ou complementares, requer sejam sarados os vícios indicados e conferidos efeitos modificativos ao recurso, para que, em consequência, o mérito dos embargos divergentes venha a ser apreciados para não conhecer do recurso extraordinário interposto pela embargada por não preencher as formalidades e requisitos processuais de admissibilidade e o relatório. Essa questão já foi reiteradamente discutida aqui e decidida. Como se observa, o embargante pretende revolver o estágio processual em que é apreciado o recurso extraordinário para dizer que esse não poderia ser conhecido. Contudo, não aponta vícios no julgado, nem insurge contra os fundamentos do acórdão, que entendeu não comprovada a dissensão pretoriana nos termos do artigo 330 do regimento, por ser os paradigmas acostados aos autos oriundos de agravos regimentais em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento. Limita-se o recorrente a sustentar o seu direito à anistia quando o ato impugnado não adentrou o mérito da controvérsia, atendo-se ao exame da preliminar de admissibilidade. De modo que, para reformar esse julgado, nesta via processual, tem-se antes que superar a fase de admissibilidade dos embargos de divergência, o que não se deu na espécie. Há divergência? Não havendo divergência, eu proclamo: o tribunal, por decisão unânime, rejeitou os embargos de declaração. Tem uma questão da ministra Ellen também, que é um caso aí. É isso aqui? É, isso aqui é reclamação. Ah, sim. Eu vou dar preferência
a continuidade do julgamento na reclamação 1074 do Paraná, reclamante Procurador-Geral da República, reclamado Tribunal Regional Federal da 4ª Região, espólio de Edgar Saturnino Fernandes e outro. Decisão. Após o voto do senhor ministro Sepúlveda Pertence, relator, conhecendo da reclamação e julgando improcedente o pedido nela formulado, pediu visto o senhor ministro Ilmar Galvão. Falou pelos interessados o doutor Eduardo Rocha Virmon, presidência, senhor ministro Marco Aurélio, plenário de 20 de 3 de 2002. Decisão. Após os votos dos senhores ministros Sepúlveda Pertence, relator, e Ilmar Galvão, conhecendo do pedido formulado na reclamação e julgando-o improcedente, pediu vista a senhora ministra Ellen Grace. Passo a palavra à sua excelência para proferir o seu voto. Senhor presidente, de vista destes autos, após a manifestação, estou sem som. Faltando o som, por favor. 1, 2, 3, testando. Recomeçando, senhor presidente. Pedi vista destes autos após a manifestação do relator, ministro Sepúlveda Pertence, e do ministro Ilmar Galvão, que a julgavam improcedente. Pedindo vênia para divergir, desejo externar minha grave preocupação relativamente à situação jurídica surreal criada a partir do que deveria ser a execução de um julgado desta Corte, a saber, a apelação cível número 9.621 do Paraná. Os enormes interesses econômicos envolvidos na disputa por glebas de terras de fronteira, reconhecidas como das mais férteis áreas agriculturáveis do país, fazem com que a respectiva titularidade se enovele quase inextricavelmente em um sem número de textos legais e provimentos judiciais, cuja raiz vamos encontrar em vésperas da proclamação da República. É essa preocupação que me leva a tecer alguns esclarecimentos, no desejo de que a decisão desta Corte não venha a sofrer interpretações simplificadoras que resultem em efetiva negação do quanto foi afirmado na apelação cível 9.621 do Paraná, conforme já se ensaiou em processos semelhantes ao que dá origem à presente reclamação. Verifico, por exemplo, que este plenário já teve necessidade de deferir a reclamação número 2020 do Paraná para sustar a expedição de precatórios relativos a indenizações relativas à mesma área. O acórdão de lavra do eminente ministro Ilmar Galvão está assim ementado. Decisões judiciais proferidas em ação de expropriação, determinando a expedição de precatórios relativos à indenização fixada. Alegada ofensa a acórdão do Supremo Tribunal Federal que declarou de domínio da União as terras onde situados os imóveis expropriados. Em nosso sistema jurídico processual, a desapropriação rege-se pelo princípio segundo o qual a indenização não será paga, senão a quem demonstre ser o titular do domínio do imóvel que lhe serve de objeto. Caso em que o domínio dos expropriados foi impugnado na própria inicial da expropriação, sem prejuízo do processamento desta, que teve o declarado objetivo de regularizar a situação dos inúmeros ocupantes do imóvel, então submetidos à tensão social. A ação civil em curso, colimando a declaração de que as terras sempre foram do domínio da União, qualidade que, de resto, fora reconhecida por decisão do STF no RS 52.331, em razão do qual restou cancelado por mandado judicial o registro de que se originaram os títulos aquisitivos dos expropriados. Absoluta inconsistência, por outro lado, da alegação de que o ajuizamento da ação de desapropriação valeu pelo reconhecimento da legitimidade do domínio dos expropriados sobre o imóvel, raciocínio que, se admitido, levaria à inocuidade do condicionamento legal do pagamento da indenização à prova do domínio. Tais as circunstâncias, a expedição do precatório, determinada pelas decisões impugnadas, não se fará sem ofensa ao decidido pelo STF no precedente invocado, porquanto importará a indenização pela União de suas próprias terras. Procedência da reclamação. Fecho aspas. Essa a decisão do ministro Ilmar Galvão.
Também no caso presente, senhor presidente, a decisão do TRF da 4ª Região é contrastada com a conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da AC 9.621. Vale rememorar o quanto foi expresso por esta Corte naquela ocasião. Aspas, embargos de terceiro, deduzidos por empresas incorporadas ao patrimônio nacional perante o Juiz de Direito de Foz do Iguaçu e por este remetidos ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal a consideração de que envolvem litígio entre o Estado do Paraná e a União. Constituição, artigo 101, no inciso 1º, letra E. As áreas integradas na concessão que o governo imperial fizera à Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, pelo decreto número 10.432, de 9 de novembro de 1889, jamais entraram no domínio do Estado do Paraná, porque não eram terras devolutas em 24 de fevereiro de 1891, quando foi promulgada a Constituição da República. Se a Justiça Local, com base no Decreto Ditatorial número 300, de 1930, e Interventorial número 20, de 1931, deu ganho de causa ao Estado do Paraná em 21 de junho de 1940, acórdão com trânsito em julgado em 28 de setembro do mesmo ano, contra as companhias de Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande e Brasileira de Viação e Comércio, tal decisão seria inexequível contra a União e cujo patrimônio estavam os imóveis incorporados, ex-vido os decretos, leis número 2073, 2436 de 1940, embargos julgados procedentes, fecho aspas. No relatório desse julgado, o eminente ministro relator, Vilas Boas, fez referência expressa às terras que estão sendo desapropriadas por meio da ação em curso perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme se pode ver do seguinte trecho, aspas, foi proposta ação sumária que terminou com a vitória do Estado do Paraná na Justiça Local por acórdão de 21 de junho de 1940, de que não houve recurso. A execução não se fez prontamente, pois são várias as glebas transmitidas, a saber, Santa Maria, Silva Jardim, Riozinho, Missões, Catanduva, Ocaí, Piquiri, que é o objeto desta ação, e Pirapó. Fecho aspas. Aquele saudoso ministro da colenda Suprema Corte assim concluiu o seu voto. Se a Justiça Local deu ganho de causa ao Estado do Paraná, a sua decisão não é evidentemente exequível contra a União, a quem os decretos-leis 2073, 2436 imputaram bens e direitos das companhias em cujo nome os imóveis estavam registrados. D. Empresas incorporadas ao patrimônio nacional, órgão criado para a administração das glebas descritas, têm irrecusável interesse em impedir o cancelamento dos registros promovido pelo Estado do Paraná, a quem jamais, a nenhum título, elas pertenceram, e assim são de absoluta procedência os embargos de folhas 3 a 15, deduzidos perante o meritíssimo juízo da comarca de Foz do Iguaçu e remetidos a esta Corte Suprema, com competência constitucional para a matéria. É o meu voto para que assim se julgue. Fecho aspas. Tudo isso por haver Sua Excelência, e volto a citá-lo, a impossibilidade de conceituar as terras onde situa-se, dentre outros, o imóvel Piquiri, como devolutas, considerando-se que, a partir do Decreto Imperial 10.432, de 17 de 11 de 89, haviam sido integradas ao patrimônio da União e transferidas à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, razão por que não foram objeto de transferência para o Estado do Paraná por força da Constituição de 1891. Ineficácia do decreto número 300 de 1930 do Estado do Paraná, posto que não revalidado pelo governo revolucionário central e especialmente por haver se tornado prejudicado ante o advento do Decreto-Lei 2073 de 40, anterior ao trânsito em julgado do acórdão do TJ Paraná, que reconheceu, na lide entre o Estado-membro e a Braviaco, o direito do primeiro. Direito da União Federal à propriedade das terras comentadas, via acórdão do STF, relator ministro Vilas Boas, publicado na RTJ, número 31, páginas 59, 67. É preciso conferir também as manifestações dos ministros Gonçalves Lima, e cito,
O Estado do Paraná, disse Sua Excelência, nunca teve o domínio dessas terras a que se arrogou por decreto legislativo na órbita estadual. E é certo que o Supremo Tribunal, em certa época, mandou que esse litígio fosse julgado pela Justiça do Estado da Guanabara. Fecho aspas. E disse o ministro Hermes Lima, aspas, as terras, desde o governo imperial, nunca foram devolutas, de modo que as terras incorporadas legalmente pelo governo federal pertencem realmente à União, e penso que o voto do eminente senhor ministro relator deixou isto perfeitamente claro. Fecho aspas. Daí, porque o eminente procurador-geral da República afirma na sua inicial, aspas, dúvida não há. Portanto, que o Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da apelação civil 9.621 do Paraná, declarou o imóvel denominado Piquiri, localizado no estado do Paraná e objeto da desapropriação promovida pelo INCRA, propriedade da União. E tal respeitável decisão da excelsa Corte não necessitaria do Decreto-Lei 1942-83 para que fosse obedecida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando do julgamento da apelação civil número tal. Por outro lado, o argumento de que o extinto Tribunal Federal de Recursos teria decidido que o domínio do citado imóvel seria do Estado do Paraná não merece acolhida, porquanto, se assim decidisse, estaria também ele, desrespeitando o venerável acórdão do Colendo Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, impunha àquela Corte Regional Federal reconhecer o domínio da União sobre a gleba Piquiri, como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, e extinguir a ação expropriatória sem julgamento de mérito, porque impossível a desapropriação de terra pública. Mas o fato é que o Egrégio Tribunal Federal da 4ª Região, nesse sentido, não proferiu seu acórdão. Ao contrário, por maioria, decidiu rejeitar a questão prejudicial e determinar o pagamento da indenização pela desapropriação, desrespeitando de forma direta a autoridade do venerável acórdão prolatado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da apelação civil 9.621, segundo a qual pertencem à União as terras rurais denominadas colônias Piquerobi e Rio Azul, também conhecidas como imóvel Piquiri. O que se decidiu, senhor presidente, no Tribunal Federal da 4ª Região foi uma demanda desapropriatória proposta pelo INCRA contra grande número de pessoas, sedizentes proprietárias ou posseiras de terras situadas nas denominadas colônias Piquerobi e Rio Azul, também conhecidas como imóvel Piquiri, situadas no que é hoje o município de Palotina, no Paraná. Existem dados incontroversos, entre tantos argumentos de duvidosa valia alcançados ao longo dos anos, como a pretender criar uma verdadeira cortina de fumaça que prejudica a compreensão do problema. O primeiro e mais importante é o de que a referida área foi declarada como pertencente à União. Disse-o o julgado na apelação civil 9.621, que acabei de citar. A mesma afirmação é repetida no julgado reclamado. Este último, embora reconheça com todas as letras que as terras sejam da União, deixa, porém, em seu voto condutor, de extrair deste fato a conclusão lógica que seria de se esperar. Se as terras são da União e a desapropriação proposta pelo INCRA a elas diz respeito, temos impossibilidade jurídica do pedido, pois se confundem desapropriante e desapropriado. Não há controvérsia, senhor presidente, na Corte Regional quanto à identidade física da área. Basta ler no voto condutor, aspas, na apelação civil 9.621, o Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu que as terras são inequivocamente de propriedade da União. A gleba Piquiri é expressamente nomeada no acórdão, fecho aspas. No entanto, apesar dessa evidência, que fora detectada pelo voto vencido do desembargador José Germano da Silva, que por isso mesmo propunha a extinção do feito, entendeu a maioria da turma na Corte Regional que a questão de domínio, questão que a mesma maioria reafirmara pertencer à União, deveria ser resolvida nas vias ordinárias. Ora, tal conclusão, além de contraditória,
faz leitura rasa e não ontológica do texto da Lei de Desapropriações e da súmula 42 do antigo Tribunal Federal de Recursos. O que ali se quis assegurar foi exatamente a celeridade da conclusão do feito que transfere propriedade particular, constitucionalmente cercada de garantias, para o poder público, sempre que este aponte a necessidade ou utilidade pública que justifique a quebra de tais garantias. A violência contra a garantia da propriedade privada só se justifica porque há necessidade ou utilidade públicas a serem atendidas sem delonga. Por isso é que, quando ocorra dúvida a respeito da titularidade entre A e B, ambos particulares, essa querela não interrompe o feito desapropriatório, que visa atender interesse público. A e B solucionarão suas divergências sobre o domínio nas vias ordinárias. A decisão daí advinda fará com que a indenização correspondente seja paga ao vencedor desta ação. O que não é razoável é que se aplique o mesmo dispositivo quando dúvida sobre domínio já não há, e ele ineludivelmente está fixado na União Federal e evidentemente não precisa indenizar a si mesmo. Consequentemente, a ação desapropriatória é exercício inútil, supostamente intentada para solucionar grave conflito na área em questão. A ação desapropriatória, nascida inviável, somente acrescenta intolerável confusão, que se prolonga e sobrecarrega os tribunais há quase 30 anos. Mas, apesar dessa evidência, o Tribunal Regional determinou que a questão dominial fosse ainda uma vez mais rediscutida nas vias ordinárias, ou solucionada, então, na ação civil pública que foi interposta pelo Ministério Público Federal na tentativa desesperada de estancar de alguma forma a sangria dos cofres públicos prestes a se perpetrar. Vejamos o retrospecto histórico da situação fundiária. As terras foram originalmente concedidas pelo Decreto Imperial número 10.432, como disse, de vésperas da proclamação da República, dia 9 de novembro de 1889, do baile da Ilha Fiscal. Então, foram concedidas essas terras ao engenheiro João Teixeira Soares para a construção de uma estrada de ferro que iria, e talvez aí seja a origem realmente de toda essa controvérsia, veja, Vossa Excelência, esse ramal ferroviário iria de Itararé, São Paulo, a Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. Deve ser por isso que... Deve ser por isso a confusão. O mesmo decreto concedeu ainda ao mesmo empreendedor as terras devolutas que margeavam a ferrovia. Posteriormente, a empresa Braviaco, sucessora do já mencionado empreendedor, foi autorizada pela comissão mista a vender 25.310 alqueires, o que foi feito mediante novas intermediações, Rui Castro, pessoa física, e Pinho e Terras Limitada, uma empresa, resultando num projeto de colonização do qual surgiu o município de Palotina, no Paraná. A partir daqui, é valioso transcrever o testemunho dado por um ex-prefeito daquele município, que vai transcrito nos autos na peça de folhas 14 e 29. Diz aqui a autoridade municipal: caminhava, portanto, o município de Palotina a passos largos em direção ao seu futuro de prosperidade e grandeza, quando alça-se ao comando político do Estado a figura celebérrima de Moisés Lupion, acompanhado de uma corte faminta por lucros fáceis, e lá se foi a tranquilidade de nossos habitantes, pretendendo apossar-se daquelas terras fertilíssimas, mas tendo contra sua pretensão as transcrições imobiliárias que escudavam o direito dos sucessores da Braviaco e de Rui de Castro, Lupion simplesmente rebatizou a gleba Piquiri, passando a denominá-la por colônias Rio Azul, Piquerobi e Pindorama, designações com as quais titulou-a toda, não em favor dos que a trabalhavam e faziam produzir, mas em favor de seus apaniguados, os chamados, aspas, lavradores do asfalto.
E pasme, Vossa Excelência, ainda o prefeito diz, esses títulos de Lupion em flagrante duplicidade registrária foram, entre aspas, normalmente transcritos no registro de imóveis. Ademais, o DGTC, Departamento de Terras, em tempo algum fez qualquer medição ou demarcação na propriedade de Rui de Castro ou na parte restante ainda de propriedade da Braviaco. Acrescente-se a isso que na área de Palotina jamais qualquer titulado do Estado teve posse, nem ali plantou um único pé de couve. Claro está que esses registros dúplices geraram situações complexas, as quais desencadearam conflitos de graves proporções entre sucessores de Rui de Castro e titulados do Estado, estes acobertados ostensiva e assintosamente pela polícia de Lupion. E como não poderia deixar de ser, o sangue correu fartamente, a ponto de a 5ª Companhia de Fronteiras do Exército Nacional haver destacado um grupo para Palotina a fim de coibir os desmandos praticados pelos sicários do governo estadual. Fecho aspas. Os títulos dos interessados que foram admitidos nestes autos são originados de um chamado, aspas, título de domínio pleno de terras, expedido pelo Departamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado do Paraná, que, por sua vez, seria decorrente de uma sentença, entre aspas, sentença administrativa. Isso tudo está nos títulos, nos registros. Uma sentença administrativa e vem todos datados de 3 de julho de 1957, ocasião em que a gleba referida já se encontrava sub júdice perante este Supremo Tribunal Federal, na referida, tantas vezes citada, AC 9.621. Os interessados tentam confundir os julgadores com a afirmação absurda, segundo a qual os originais 20 quilômetros da faixa da ferrovia, a linha férrea, mais 20 quilômetros que a margeiam, se teriam estendido por todos os 800 quilômetros de extensão do Estado do Paraná. Não. Assim como se espera que a pretensão indenizatória dos interessados também não se queira agrandar tanto. A discussão serve apenas para desfocar a controvérsia que não tem nem nunca teve centro neste aspecto que restou até agora incontroverso. Mas, para que não parem dúvidas, cabe consultar o texto elaborado pelo diligente Procurador da República, Dr. Domingos Sávio Tenório de Amorim. Diz Sua Excelência: então, se o STF decidiu que as terras em questão integram a apelação civil 9.621 e a decisão fez coisa julgada, é óbvio que não cabe mais a invocação e questionamento no sentido de que as terras estão fora da linha relacionada à Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Essa apelação civil originária, que demanda? Essa decisão do Supremo, que demanda era? Quem demandava com quem, hein? Que essa demanda que nós estamos examinando é dos sucessores do caso do Lupion, é isso? A apelação civil foi remetida pelo juízo de Foz do Iguaçu. A ação originária, está presente o advogado Dr. Virmon. Vossa Excelência saberia nos dar essa informação? Sim, mas quem eram as partes originárias? E o Estado do Paraná? Sim, isso nós sabemos. As partes originárias era a União e o Estado do Paraná. Quem eram os personagens? Acho que é melhor nós esperarmos a conclusão do voto dela. Vossa Excelência, esclarece o ministro Jobim. Então, presidente, eu segui aqui na transcrição de um texto do Procurador da República, Dr. Domingos Sávio Tenório de Amorim, que dizia o seguinte: que não cabia mais discussão, já que o Supremo Tribunal, nesta apelação civil, havia decidido que a propriedade das terras pertencia à União. Entretanto, se a parte quer conhecer as razões históricas de terem as citadas terras ido parar na propriedade da empresa Braviaco, sucessora da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, é fácil a demonstração. Inicialmente, é de se deixar claro que as áreas em comento realmente não são as mesmas
previstas no Decreto Imperial 10.432, de 89, fato que pode ser fixado a partir da planta da aviação do Estado do Paraná em 1908, organizado pela Diretoria de Obras e Viação, quando se observa que a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, parcialmente construída, passava por local diverso, mais próxima do leste do que do oeste do citado ente federativo. E aí basta vermos o mapa do Brasil, a linha que vai de Itararé a Santa Maria da Boca do Monte, e essas terras situam-se exatamente ao oeste do Paraná. Por quê? Assim, é de se ver que a propriedade das glebas elencadas, volto a citar o parecer, a propriedade das glebas elencadas na apelação civil 9.621 em favor da Braviaco não aconteceu por determinação direta do Decreto Imperial 10.432, onde o governo imperial concedeu as terras ao lado da projetada estrada a João Teixeira Soares. A primeira pista para a afirmativa anterior encontra-se na defesa realizada pelo Estado do Paraná nos autos da apelação civil, está aqui o Estado do Paraná, 9.621. Disse o Estado do Paraná na sua defesa: do mesmo modo, as terras até então não utilizadas, cedidas pelo governo paranaense à companhia, referia-se a Braviaco, como compensação das deficiências das terras devolutas ao longo da linha e dos ramais citados, por culpa do Estado do Paraná, também reverteram ao domínio do Estado. É o documento número 1, folhas 16, na numeração de rodapé. Então, ao longo da estrada, reservavam-se 20 quilômetros. Onde não era possível, não foi possível, porque já utilizada aquela área para qualquer outra finalidade ou por ocupação urbana, compensou-se essa área com áreas situadas, então, a oeste. Então, diz ainda o procurador, percebe-se que, diante do não aproveitamento das terras concedidas pelo decreto por culpa do Estado do Paraná, como ele próprio confessou na passagem transcrita da sua contestação, as glebas constantes do julgamento do Supremo Tribunal foram outorgadas para a Braviaco pelo próprio Estado-membro a título de compensação. Repita-se, pois, que essas terras foram parar no domínio da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, em razão de negócio jurídico celebrado com o Estado do Paraná, onde se procedeu a uma compensação, certamente pela impossibilidade fática de utilização daquelas que foram objeto de concessão pelo decreto imperial. A outorga do Estado do Paraná em favor da Braviaco é também noticiada no documento número 3, verbes, que em 1924 o Estado do Paraná titulou a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, Braviaco, a gleba Piquiri, no antigo município de Foz do Iguaçu e atual município de Palotina. A área que hoje compõe esse município pertencia à Companhia Brasileira de Viação e Comércio, Braviaco, por sucessão à Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. A origem do direito de propriedade da Braviaco está no Decreto Imperial 10.432, pelo qual concedeu-se, isso já sabemos, ao engenheiro João Teixeira Soares. O mesmo decreto concedeu ainda ao mesmo cidadão as terras devolutas que margeavam a ferrovia. O Estado do Paraná, que no início relutara em reconhecer o direito da Companhia São Paulo-Rio Grande, as terras cedidas pelo Império, acabou por assinar com ela, em 1917 e 1920, contratos através dos quais reconhecia dever entregar àquela empresa 2.100.000 hectares de terras por força das linhas efetivamente construídas e ainda hoje em tráfego. Parte desse direito, a Companhia São Paulo-Rio Grande, com a anuência do Estado do Paraná, termo solene lavrado na Procuradoria-Geral do Estado, transferiu a Braviaco, escritura pública de folhas tais, razão porque a este foram tituladas diretamente as glebas Ocoí, Catanduvas, Pirapó e Piquiri, sendo que em parte desta última veio a formar-se mais tarde o município de Palotina. Daí, diz ainda o procurador, é possível afirmar que apenas de forma indireta essas terras têm origem no Decreto Imperial 10.432. Ressalte-se que essa transferência já ocorreu a non-domino, visto que as terras encontravam-se na faixa de 66 quilômetros a partir da linha de fronteira, cuja propriedade enquadrava-se como da União Federal, conforme se infere da Lei Imperial número 601 de 1850.
Em conclusão, pois, inquestionável se apresenta o abarcamento de toda a área pelo julgamento prolatado na apelação civil 9.621, ainda que não seja ela aquela prevista no decreto imperial. E aí refere os documentos. Quanto à fundamentação, senhor presidente, a fundamentação inicial pela qual o eminente ministro relator indefere a reclamação, verifico que a sua utilização dá o efeito de rescisória ao presente pedido, em verdadeira reformácio impégios contra a Procuradoria da República, a qual denodadamente vem tentando, por todos os meios possíveis, seja utilizando-se da ação civil pública, bem como de todos os recursos cabíveis nos processos expropriatórios, obstaculizar o que se afigura como um saque aos cofres públicos. Diz Sua Excelência, no seu voto, após referir a exposição de motivos do Decreto-Lei 1942 e o próprio texto legislativo, que, aspas, é inequívoco o Decreto-Lei 1942 de 82, a pretexto de disciplinar o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, modificou-a substancialmente, ao prescrever, por um lado, a transferência do domínio aos seus legítimos possuidores, independentemente de novo pagamento à União, se já anteriormente pago o imóvel ao Estado do Paraná ou à autarquia sua, e ao estabelecer, por outro, a subsistência de todos os registros imobiliários. Fecho aspas. E prossegue Sua Excelência para concluir. E tão profunda foi essa modificação do julgado que a execução desse acórdão, que visava o cancelamento de todos os registros relativos a essas áreas e se arrastava há mais de 15 anos, acabou sendo extinta em maio de 1984. Note-se de passagem não parecer oponível à validez do decreto-lei haver contrariado a alegada coisa julgada constituída em favor da União. Tende o Tribunal a considerar que as garantias constitucionais contra a irretroatividade da lei em prejuízo do direito adquirido, do ato jurídico e da coisa julgada, instituída em favor da segurança jurídica do particular contra o Estado, não são invocáveis pela entidade estatal, particularmente se dela própria emanou a lei retroativa. E Sua Excelência refere inúmeros julgados nesse sentido que realmente é a densa jurisprudência da Casa. Eu refiro brevemente, seguindo a citação de Sua Excelência, a DINC 712, relator ministro Celso, o RE 206.965, relator ministro Ilmar Galvão, RE 173.249, relator ministro Moreira Alves, RE 215.756, também Moreira Alves, 153.662, ministro Sepúlveda Pertence, RE 177.888, ministro Moreira Alves, e, finalmente, RE 167.887, relator ministro Galotti. Fecho aqui as aspas da citação que faço do voto do eminente relator, cuja tese é instigante. É realmente uma tese muito bonita, muito bem construída. Para Sua Excelência, digo eu, o advento do Decreto-Lei número 1942 de 1982 faz, então, tábula rasa do que antes havia sido definido relativamente ao domínio de terras na União, na região. Porém, com a devida vênia, não é esta a leitura que faço do referido texto legal. No objetivo de pacificar a disputa fundiária, o Decreto-Lei 1942 de 82 imaginou algumas soluções. Primeiro, nos casos em que houvesse coincidência pacífica entre domínio e posse, aproveitar-se-iam os registros imobiliários existentes. Nessa hipótese, previu-se que ao título seria averbada declaração expressa do INCRA sobre o ajustamento, caso a caso, da situação do beneficiado às disposições do Decreto-Lei. Segunda solução trazida pelo Decreto-Lei, nas hipóteses de mera posse, vale dizer, quando houvesse efetiva presença na área, com aproveitamento econômico da gleba, ainda que sem residência permanente, assegurava-se a aquisição, independentemente de licitação e até mesmo com dispensa de pagamento.
Terceira solução aventada pelo decreto-lei: os títulos expedidos pelo INCRA ficaram ratificados independentemente de atos ou formalidades. Quarta solução: a União renunciou à execução do acórdão, porém apenas relativamente às terras situadas em perímetro urbano. E quinta solução: o decreto ainda declarou subsistentes todos os registros imobiliários, enquanto se procedesse à regularização e, aqui eu fiz questão de frisar, para o efeito de garantir terceiros relativamente a obrigações para com eles assumidas. Logo, como se vê, ainda que houvesse cogitado de uma rescisão do julgado na AC número 9.621, o decreto-lei estabeleceu algumas balizas muito claras. Expressamente renunciou à execução do acórdão, expressa e exclusivamente com relação às terras situadas em perímetro urbano. Quanto às demais, glebas rurais, como as de que aqui se cogita, portanto, ficou assegurada a aquisição, independentemente de licitação ou até mesmo de pagamento, desde que verificada a existência de posse sobre a gleba, vale dizer, ocupação e exploração, ainda que sem coincidência de domicílio. Os títulos, esses, foram declarados subsistentes, mas só para o efeito de garantir terceiros relativamente a obrigações para com eles assumidas. Mas, com relação aos interessados que se fizeram presentes nestes autos, não há como reconhecer a existência de posse sobre as glebas que pretendem ver indenizadas. Isso porque, senhor presidente, a época em que editado o decreto-lei, já citado, que foi 1982, as mesmas terras já haviam sido declaradas de utilidade pública para efeito de desapropriação pela União, o que se deu em 1974. A ação de desapropriação respectiva foi proposta pelo INCRA no mesmo ano de 1974 e, posteriormente, foi desmembrada ante a impossibilidade de processamento nos mesmos autos de centenas de desapropriações contra diversos réus. Com a emissão na posse pelo INCRA, esta induvidosamente foi repassada ao órgão público e não há assim como manter que em 1982 os interessados detivessem posse, mesmo teórica, sobre a área. E essa constatação, segundo me parece, os exclui necessariamente da incidência dos dispositivos do referido decreto. Não vejo como reconhecer posse a quem dela já foi demitido por força de um ato expropriatório, um decreto expropriatório devidamente executado mediante a respectiva emissão na autarquia fundiária. Diz mais o eminente relator que a hipótese não se comporta dentre as tantas que o tribunal tem admitido, em que o tribunal tem admitido o manejo da reclamação. Diz Sua Excelência: de qualquer sorte, a mera possibilidade de a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal haver sido legitimamente modificada, no ponto que interessa, pelo decreto-lei superveniente, a substantivar à primeira vista uma série de renúncias da União aos efeitos do acórdão, já levaria a controvérsia para fora dos estreitos limites da reclamação. Com efeito, no processo sumário e documental da reclamação, adstringe-se o âmbito de cognição do tribunal a verificação de conformidade entre a decisão por ele proferida, considerada a situação de fato e de direito, à luz da qual exarada, e o ato posterior reclamado. Fecho aspas. Por isso, concluiu Sua Excelência que não é a reclamação a sede adequada para decidir da validade e eficácia de ato com hierarquia legal posterior ao acórdão, cuja autoridade se pretende desrespeitada. Fecho aspas. Eu acompanharia, quase acompanharia, o eminente relator, mas para, nesse caso, recusar conhecimento à reclamação. Verifico, porém, senhor presidente, que no ponto, ou seja, a definição do domínio da União sobre a gleba Piquiri, trato de terra a respeito de cuja identidade física e localização não há controvérsia, o tantas vezes referido decreto-lei não inova, antes parte do pressuposto de que as terras são do domínio da União.
É essa titularidade que abre ensejo ao legislador a renunciar expressamente à propriedade no que respeita às áreas urbanas que sobre elas se formaram, e a também estabelecer condições para a regularização das demais. Logo, o objeto deste pedido, segundo me parece, continua sendo o de contrastar o julgado do TRF-4 com a decisão da AC número 9.621, e, por isso, também em relação a esse argumento, com a devida vênia, divirjo de Sua Excelência. Mas, como ponto derradeiro, Sua Excelência relembra que, ao afirmar expressamente que a titularidade do domínio não estava em pauta, o aresto reclamado não desrespeitou, nem poderia desrespeitar a autoridade do acórdão proferido na AC 9.621, ou seja, o acórdão do Tribunal Regional expressamente repete o que já dizia a AC 9.621, que a propriedade é da União. Ou seja, concordamos todos com um único fato, o de que o domínio das terras pertence à União. Dilo a AC 9.621, dilo o Decreto-Lei 1942 de 82 e dilo também o acórdão reclamado, que, no entanto, surpreendentemente, determina que se volte a discutir o tema nas vias ordinárias. Porém, com a devida vênia, recairemos, neste caso, em uma petição de princípio, se admitirmos que, apesar de lançada tal premissa, ainda assim se siga a exigência de redemonstrá-la em instância ordinária num inconcebível ritornelo. Não desconheço que a reclamação não se presta a corrigir erro de julgamento, mas sim a obviar que seja desrespeitada a decisão da Corte. O Tribunal Regional, como se viu, afirma o acatamento do quanto decidido na AC 9.621, mas tal acatamento, ao que parece, é apenas retórico, pois dele não extrai o acórdão reclamado a conclusão que seria obrigatória. Portanto, a desobediência ao julgado, embora dissimulada, nem por isso deixa de se verificar, e mais, de mostrar-se eficiente. Tanto assim é que apenas em sede de embargos declaratórios logrou a Procuradoria da República obter a determinação de que os valores respectivos ficassem retidos até final solução da controvérsia. Controvérsia sobre o que, senhor presidente? Controvérsia sobre o domínio, a respeito do qual o voto condutor afirmara não haver dúvidas, pois fora fixado pela decisão na AC 9.621. Ora, aqui estamos literalmente andando em círculos, reavivando questões já decididas e sobre as quais se afirma uma aceitação que não corresponde à determinação contraditória que lhe segue no mesmo sopro. Pois se o domínio é da União, o que há para indagar na via ordinária? Por isso, senhor presidente, com toda a vênia ao eminente relator, ao eminente ministro Ilmar Galvão, que o acompanhou, de toda essa exposição que venho fazendo, vendo no caso hipótese em que, inobstante a alegada submissão à decisão desta Corte, o acórdão reclamado na essência e na decorrência prática da sua conclusão o torna de fato insubsistente, dou provimento ao pedido para cassar a decisão proferida pela terceira turma do TRF-4 nos autos da AC número tal e determinar que nova seja proferida com atenção ao quanto decidido relativamente ao domínio da gleba em questão nos autos da AC 9.621. É como voto, senhor presidente. Então, Vossa Excelência acaba conhecendo a reclamação E dando e provimento. conhecendo julga procedente. Presidente, apenas eu pediria um esclarecimento ao relator e também à ministra Ellen Grace. A situação do espólio, ela não estaria compreendida pelo parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto 1942 de 82? Porque, veja, o parágrafo 1º, né, cogitou da traslação de domínio ocorrerá por força deste decreto-lei quando o legítimo possuidor do imóvel for detentor de título correspondente à posse. O que eu estou notando é que há um dissenso
considerada a Procuradoria-Geral da República e o Instituto Nacional de Colonização. Na reclamação, a julgar uma demanda inexistente sobre os efeitos e até a situação geográfica da área deste decreto-lei. O que é patente é que ele introduziu algo de absolutamente novo, Sim. inexistente, é manifesto, quando, em 1963, o Supremo julgou a ação civil. Por isso é que entendi que a matéria realmente se entende. A ponto de se considerar como título para averbação no registro de imóveis, a declaração expressa do INCRA sobre o ajustamento, caso a caso, da situação do beneficiado às disposições do decreto. Quer dizer, Eu entendia que o decreto inovou de tal forma. inovou. Eu não posso resolver Até para isso solucionar. como é da reclamação, num cotejo entre o acórdão Vilas Boas e o acórdão do TRF. Exauriu-se a execução do acórdão do Supremo, né, mediante a edição desse decreto. Perfeito. Estou impressionado com os argumentos trazidos pela ministra Ellen quanto ao inusitado deste acórdão do Tribunal Regional Federal, quando afirma que as terras são da União, não obstante que essas controvérsias têm que ser dirimidas nas instâncias ordinárias. Aí é um paradoxo. Parece que- Realmente E aí dizer que a porque reclamação é acabou incabível parece- desconsiderando o decreto, né? Porque seria um outro fundamento. Ou não estaria a situação concreta enquadrada nesse parágrafo. Parece ao que mais me uma referi. forma de tergiversar, como a ministra já colocou, o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal ou a sua aplicação. Mas veja, ministro, se o acórdão do Tribunal Regional Federal reconhece a propriedade da União, ele é harmônico com o que decidido pelo plenário do Supremo. Sim, mas manda resolver a questão de indenização nas vias ordinárias, o que parece algo de... A própria União, vamos Inusitado. falar lato sensu, ela implementou a desapropriação. E a essa altura, o que se discute é a verba indenizatória. É Senhor interessante. presidente, como já adiantei, eu tenderia a acompanhar a manifestação da ministra Ellen Grace e, portanto, também julgar procedente a reclamação. Mas, tendo em vista todo... Vamos para fazer a homenagem de ler o voto, porque Vossa Excelência não estava presente. Eu não consegui proceder à leitura integral, mas como eu presidi o julgamento em que, o início do julgamento em que Vossa Excelência prolongou o Presidente. voto aqui. Você tem a palavra, Gilmar. Só para responder também à colocação do ministro Pertence, eu já li o seu voto. Mas, de qualquer sorte, exatamente tendo em vista pontos controvertidos e não de todos esclarecidos, eu vou pedir vista. Após o voto da ministra Ellen Grace, que julgava procedente a reclamação para declarar, aí Vossa Excelência me ajuda que eu não anotei aqui, jogar procedente o acordo, anular o acórdão, Sim, para cassar a decisão proferida pela terceira turma do TRF4, nos autos da apelação civil 9604 58 585, dígito 1 do Paraná. A senhora está dando menos do seu pedido. E o pedido era que de logo se declarasse extinto. Eu estou retornando para que tribunal lá decida. o tribunal dê a consequência coerente com, Então, a com as suas taquigrafia premissas. anotou e eu coloco vírgula, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. O voto. Sim. Como é que é? Seria conveniente que a ministra Ellen terminasse de distribuir o seu voto perfeitamente, Não. está feito o para apelo. completar o... Pois Eu não, será aguardo. feito. Que deu o negócio do tribunal. Vou aproveitar que o coro está completo
e não pude fazer, porque o ministro Feroso não tinha chegado, proceder à leitura do ofício que acabo de receber do ministro Sepúlveda Pertence, presidente do TSE. Senhor presidente, tendo em vista o disposto no artigo 121, parágrafo 2º da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência que se encontra aberta uma vaga de ministro substituto neste tribunal, em decorrência da aposentadoria do ministro José Carlos Moreira Alves. Renovo-lhe expressões de reconhecimento e apreço. Solicito que sejam distribuídas as cédulas e ao ministro Ilmar que exerça as funções de escrutinador. Com o advogado presente, chamo a ação direta de inconstitucionalidade 2.335 de Santa Catarina, requerente Partido Popular Socialista, PPS, requerido governador do Estado de Santa Catarina e também requerida Assembleia Legislativa do Estado. Sou o relator. O Partido Popular Socialista, PPS, propõe ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de fiscal de tributos estaduais, fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria, e criou, em substituição, a de auditor fiscal da Receita Estadual, AFRE, determinando o aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém-criados e estabelecendo regras pertinentes à nova carreira. Eu transcrevo a norma, que é um pouco extensa, embora se refira exclusivamente a essa questão, como adiante eu mencionarei. Alega o requerente que a transformação das carreiras de fiscal de tributos estaduais, fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria em uma única, a de auditor fiscal da Receita Estadual, com o aproveitamento dos antigos ocupantes, resultaram em ascensão funcional, forma de provimento derivado afastada do ordenamento jurídico desde a promulgação da Carta de 1988. Argumenta que houve manifesta violação ao artigo 37, 1º e 2º da Constituição, visto que os cargos extintos dispõem de atribuições próprias e específicas, inconfundíveis entre si, sendo duas delas de nível médio e duas de nível superior. Esclarece que os artigos da lei são interdependentes, razão pela qual o vício na transformação e no provimento dos cargos traz como consequência a inconstitucionalidade de toda a norma. Aduz, por fim, que o aproveitamento, ora questionado, em nada se confunde com o conceito do mesmo termo previsto no parágrafo 3º do artigo 41 da Carta da República, havendo clara intenção de burla à exigência constitucional de concurso para a investidura em cargo público. Lembra que esta Corte, ao apreciar a de 1030, Veloso, DJ de 3/12/96, julgou inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual 91/93, que importavam em classificar os escrivães de exatoria e os fiscais de mercadorias em trânsito em referências salariais concernentes a carreiras de nível superior e atribuíam a determinados cargos funções privativas de outros. A Assembleia Legislativa prestou as informações solicitadas, defendendo a constitucionalidade da norma, dado que a extinção dos cargos e o aproveitamento dos seus ocupantes em outro de igual natureza encontram eco no parágrafo 3º do artigo 41 da Carta Federal. Além disso, não é possível afirmar que as atribuições são díspares, sem proceder à detalhada análise das situações pretéritas e atuais. Instado a pronunciar-se acerca do pedido, o governador do Estado propugna pela manutenção do ato legislativo. Analisando o pedido cautelar, decidiu o tribunal suspender a eficácia do diploma legal impugnado em acordo que traz o seguinte emenda. Eu transcrevo, mas exatamente com base
presumível existência de afronta ao artigo 37.2 da Constituição. O advogado-geral da União, José Bonifácio Borges de Andrada, manifesta-se nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal, tendo por base precedentes desta Corte acerca do tema. O Procurador-Geral da República, o professor Geraldo Brindeiro, opina pela procedência da ação, visto que o aproveitamento de servidores em cargo de estrutura organizacional diferente dos anteriormente ocupados, conflita com o artigo 37.2 da Carta da República, preterida a exigência de concurso público. É o relatório e eu passo a palavra ao doutor Fábio Furlan. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Maurício Correia, relator dessa ação, a quem eu aproveito o ensejo para parabenizá-lo pela condução ou assunção do cargo de presidente desta Corte e desejo-lhe profícua gestão. Também aproveito para, em nome até dos advogados do Brasil, dizer que a classe se sente muito honrada com a sua condução a esse cargo. Muito obrigado. Também o ministro Marco Aurélio, que na sessão passada deixou a presidência desse órgão e também deixou uma marca indelével quando esteve à frente do Supremo Tribunal Federal, normalmente pelos seus corajosos posicionamentos diante de questões que suscitaram ampla discussão nacional. Senhora ministra, excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Geraldo Brindeiro, colegas advogados, serventuários da Justiça, senhoras e senhores. Insignes ministros, antes de sustentar oralmente a constitucionalidade da Lei Complementar 189/2000 do Estado de Santa Catarina, registro que assoma essa tribuna num misto de ansiedade e de realização. Ansiedade por ter a pretensão de destacar a tão elevadas sapiências, algo que porventura não tenha sido observado anteriormente. E realização profissional pela oportunidade de debutar no púlpito deste Parlamento, ou desta mais alta Corte de Justiça, justamente quando completo 15 anos de minha colação de grau de bacharel em Direito. Será, sem laivo de dúvida, um momento inesquecível. Outro sim, peço aos nobres julgadores que perdoem também a inexperiência desse que vos fala, por se trata muito mais de um advogado da escrita solitária do que de um tribuno. Dito isso, adentro, sem mais delongas, na questão subexame. Fazendo um breve esforço histórico, convém registrar que estão em plena vigência no ordenamento jurídico catarinense as leis 6.040 de 82, a lei 8.248 de 91 e a parte remanescente da lei complementar 81/93, que restou, em grande parte, declarada inconstitucional por força do julgamento da ADIM 1030. Eu transcrevo aqui o voto do ministro Carlos Veloso, quando julgou, quando proferiu seu voto no julgamento dos embargos de declaração interpostos naquela ADIM, que citou, e assim eu cito: de outro lado, não obstante caber ao tribunal, ao conceder a suspensão da vigência de normas, esclarecer qual a legislação que seria aplicável durante o período de tal suspensão, certo é que, no caso, deverá ser aplicada a legislação anterior, no caso, as leis 8.246 e a lei citada 8.248 de 91, tal como registra, aliás, o Procurador-Geral da República. Faço isso só para asseverar que está em plena vigência a lei 8.248/91. Diante disso, temos uma situação fática, que é a seguinte: existem 4 carreiras distintas no âmbito do fisco catarinense: fiscal de tributos, fiscal de mercadoria em trânsito, exator e escrivão de exatoria. As atribuições dessas 4 carreiras, ao longo dos anos, foram se interpenetrando, foram se mesclando, foram se fundindo. E há hoje uma verdadeira simbiose entre as 4 carreiras. Tanto é que o campo de atuação das 4 carreiras, por força inclusive da lei citada 8.248, eles têm idêntica
a atribuição, seja no campo da notificação, da autuação, da fiscalização. Logicamente, cabendo uma diferenciação em níveis de responsabilidade e de complexidade. Inclusive, também ressaltar que na parte que restou intocada da Lei Complementar 81/93, ficou asseverado, ficou consignado que para as 4 carreiras o ingresso, o acesso a elas se dá, obviamente, por concurso público e, além disso, somente o nível de escolaridade para as 4 é o mesmo. O nível de escolaridade para as 4 é nível superior, com graduação em Direito, em Economia, em Ciências Contábeis ou em Administração. Eu digo isso para chegar ao ponto de que a concessão da liminar, na verdade, ela foi calcada em uma assertiva lançada na petição inicial, que, data máxima vênia, é equivocada, porque ela foi sedimentada com base num decreto do ano de 1985, ou seja, o decreto 27.950, que restou revogado pela Lei 8.248/91, que é posterior e é hierarquicamente superior. Naquele decreto, sim, as carreiras tinham atribuições distintas, bem distintas, por força daquele decreto, mas hoje, com a Lei 8.248/91, em plena vigência, as atribuições das 4 carreiras, guardada, logicamente, as diferenças de nível de complexidade e responsabilidade são basicamente as mesmas. Além disso, como já disse, todos os 4 das 4 carreiras, por força da Lei Complementar 81/93, na parte que vigora, é obrigatório o concurso público, lógico, e também o nível de escolaridade permanece o mesmo. Então, fazendo um retrospecto histórico, a Lei 6.040/82, que eu citei anteriormente, criou o Grupo Operacional FAR, Fiscalização e Arrecadação. Por força dessa criação desse grupo, já se iniciou a simbiose que eu mencionei das 4 carreiras. Ou seja, as 4 carreiras foram englobadas em um grupo operacional com a atribuição de fiscalizar e arrecadar. Pela Lei 8.248/91, foi mantido esse grupo FAR e as atribuições das 4 carreiras de fiscal de mercadoria em trânsito, fiscal de tributos, exator e escrivão de exatoria tiveram uma simbiose muito maior. Diante disso, creio restar extremo de dúvidas a convergência dos 3 pressupostos básicos permissíveis da aplicabilidade do disposto no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1º, e artigo 41, parágrafo 3º da Magna Carta. Ou seja, as 4 carreiras possuem atribuições assemelhadas, posto que as diferenças explicitadas na lei são muito mais semânticas do que realmente de sentido. O nível de escolaridade, também como já mencionei, hoje, para as 4 carreiras, é exigido o mesmo nível de escolaridade, nível superior, com graduação dos 4 cursos. E outro aspecto também importante é que há equivalência de vencimentos por força de gratificações, por força de adicionais que foram concedidos às 3 carreiras que tinham vencimento menor, ou seja, de exator, fiscal de mercadoria em trânsito e escrivão de exatoria. Elas hoje, por força dessas gratificações, todas as 4 possuem o mesmo nível de vencimento, lógico, com diferenças de letras e um escalonamento. Então, conquanto houve esta situação de um gradativo processo de identificação entre as 4 categorias, havendo afinidade de atribuições, equivalência de vencimento e identidade de nível de escolaridade, o Poder Executivo Estadual buscou, com a proposição da lei complementar, que veio se tornar a lei complementar ora combatida,
racionalizar essas atividades do fisco, norteado principalmente pelo princípio antes implícito e ora explícito na Carta Magna, qual seja aquele consignado no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Justamente para pretender pôr um fim às celeumas e dissensões interna corporis que haviam por força das 4 carreiras distintas, racionalizar atividades que possuem o mesmo universo de atuação e estancar o efeito de argumentações suscitadas em defesas fiscais, tanto na órbita administrativa quanto na órbita judicial, quando os advogados sustentavam que determinados agentes do fisco não detinham competência para lançar autuações ou promover a fiscalização. E também, com a criação da carreira única, houve a possibilidade de se criar o subsídio, o que, por certo, reduz também a questão das gratificações, dos adicionais, uma vez que estão todos numa carreira só e o subsídio permite assim. Para demonstrar o acerto dessa medida, enquanto a lei vigorou, enquanto não foi suspensa, houve efetivo aumento de arrecadação no Estado de Santa Catarina. Além disso, desse princípio da eficiência, também foi prestigiado o princípio da razoabilidade e também o princípio da legalidade, uma vez que foi fixada a remuneração, observada a natureza e a responsabilidade e a complexidade das atribuições em respeito ao artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição, e também com a extinção do cargo para se evitar um simples trânsito de colocação em disponibilidade e depois de aproveitamento, como é mandatório pelo artigo 41, parágrafo 3º da Constituição, se fez tudo através da lei complementar. Eu cito, para confirmar esse entendimento, os votos, a transcrição dos votos na ADIM 1591 do Rio Grande do Sul, que foi relator o ministro Otávio Galotti, em que houve a pretensão também de se unificar em uma nova carreira a Receita Estadual. Aí, no caso, eram duas carreiras pré-existentes, no caso aqui são 4. E no caso de Santa Catarina, com muito mais pertinência, porque as carreiras possuem uma identidade funcional muito maior do que no caso do Rio Grande do Sul. Do voto do ministro Sepúlveda pertence, com a devida vênia. Com a exatidão de sempre, o eminente relator, o ministro Otávio Galotti, caracterizou o caso como uma reestruturação por confluência de carreiras similares. Não tenho dúvida de que, na origem, eram elas inconfundíveis, mas ocorreu, e não nos cabe indagar os motivos disso, um processo de gradativa simbiose dessas carreiras que a lei questionada veio apenas racionalizar. Do voto do ministro Otávio Galotti, julgo que não se deva levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar, em custos e descontinuidade, o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes, seguida da abertura de processo seletivo, ou então do aproveitamento dos disponíveis, e pode ser essa última que redundaria, na prática, justamente na situação que a propositura da ação visa a conjurar. Do eminente ministro Nelson Jobim. Portanto, senhor presidente, na medida em que se assegura a possibilidade do governador do Estado do Rio Grande do Sul criar uma carreira única, este é um fato inconteste, a ação é saber se, pelo fato do concurso público que presidiu a ascensão dos outros cargos, ele está impedido de criar a carreira única, tendo em vista funções ocupacionais que correspondem ao mesmo universo de atuação, a área tributária. Creio que não. Creio que é possível que se faça exatamente isso, sob pena de estarmos estabelecendo um engessamento absoluto da possibilidade da racionalização do serviço público. Eminente ministro Ilmar Galvão, no caso em espécie, em que 2 ou mais categorias funcionais possuem áreas de atribuição que se interpenetram no que tem, ao meu ver, de essencial, embora não coincidam em toda a sua extensão, entendo não conflitar com o princípio do concurso público a reunião dessas 2 categorias em uma única, para a qual sejam transpostos os integrantes das categorias reunidas. Do eminente ministro Marco Aurélio, o que houve, na verdade, foi o trato da matéria de uma forma mais organizada, visando, portanto, a afastar conflitos que surgiram tendo em conta as 2 denominações, simples denominações, porquanto voltadas às atividades, na maioria dos pontos idênticos, para o mesmo fim.
e do ministro Carlos Veloso. Bom, aqui ele acompanhou o voto. Excelência, encerro a minha participação, simplesmente aduzindo também o exemplo da ADIM 27713, em que houve a transformação dos cargos de assistentes jurídicos em cargos de assistentes da União, em que a ministra Ellen Grace também asseverou seu voto vencedor pela forte identidade de atribuições e pela pertinência dessa transformação. A verdade é que há um tripé, assentado em um tripé, o que norteou essa lei, que é justamente a identidade de atribuições, a identidade vencimental e o nível de escolaridade idêntico para as 4 categorias. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por essas razões, propugna pela improcedência da presente ação. Muito obrigado. Desde a vigência da Carta Federal de 1988, que proclamou a exigibilidade incondicional de concurso para o provimento de cargo público, e não apenas para a primeira investidura, conforme previsto anteriormente, este tribunal vem negando validade às tentativas de promover o ingresso de servidor em carreira distinta daquela para a qual prestou concurso público. Tem rejeitado, assim, a utilização de institutos como a ascensão funcional, a transferência e o aproveitamento e outras formas correlatas de provimento derivado. Nesse sentido, é o que tem assentado esta Corte em vários pronunciamentos. Não remanesce dúvida de que a lei impugnada embute propósito de convalidar deslocamento de servidores para a carreira diversa, sem o devido concurso público. Com efeito, o só fato de 2 dos cargos extintos serem originalmente de nível médio e o aproveitamento se dar em carreira de nível superior, bem demonstra a inconstitucionalidade da medida, evidenciando-se a ocorrência de ascensão funcional. A propósito, observa-se que norma catarinense anterior, que pretendia o enquadramento dos servidores ocupantes desses mesmos cargos de nível médio em nível superior, foi declarada inconstitucional por esta Corte na ADIM 1030 Veloso, 3/12/96. Com relação aos outros 2 cargos, fiscal de tributos estaduais e exator, embora também sejam de nível superior, a disparidade de atribuições revela o ingresso em carreira diversa, o que, da mesma forma, viola a exigência de concurso público. Conforme diz no julgamento da medida cautelar, ressai claro que os titulares de cargos extintos não podem ser aproveitados em classes de nova carreira, cujas atribuições não coincidem com as anteriores. Considerando que as atribuições é que definem o cargo público, Lei 812 de 90, artigo 3º, conclui-se que o aproveitamento dos servidores, na forma como foi efetuado, não se harmoniza com os artigos 41, parágrafo 3º e 37(2) da Constituição. Cotejando-se as atribuições dos cargos criados, anexo 1, com as de seus correlatos constantes da antiga estrutura, Decreto Estadual 27.950, 85, Lei 8.248, 91, folhas tais, verifica-se que outras foram acrescentadas à novel carreira, em seus diversos níveis, situação que se avulta em relação aos cargos anteriores de exator, escrivão de exatoria e fiscal de mercadorias em trânsito. A lei prevê, na verdade, o ingresso dos servidores sem concurso em uma nova carreira criada com atribuições acumuladas daquelas extintas, o que se me afigura inaceitável. Apenas a título ilustrativo, observo que os ocupantes do cargo de nível médio de escrivão de exatoria ingressarão no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual nível 2. Como tal, passarão a praticar todos os atos atinentes ao de auditor nível 4,
em relação às microempresas, anexo 1, número 3, como, por exemplo, verificar a regularidade do lançamento e recolhimento de tributos estaduais e federais, visar e incinerar documentos fiscais e efetuar levantamento físico de mercadorias em estabelecimentos de contribuintes de tributos estaduais, anexos tais, funções que antes não lhes cabiam, Lei 8.248, sendo certo que a promoção na carreira, prevista no artigo 5º, aumentará ainda mais o grau de complexidade das novas atribuições desses mesmos servidores. Daí a manifestação do ilustre titular do parquê de que o concurso público, por ser sempre específico para determinado cargo, impede que o servidor que nele se habilitou seja transladado para outro cargo de natureza diversa, ou ainda para outro cargo da mesma carreira, que no serviço público pode ter atribuições diferentes, geralmente mais complexas, à medida que se aproximam as classes finais. O simples fato dos cargos extintos comporem estrutura funcional de fiscalização e arrecadação da Fazenda Estadual não autoriza o enquadramento pretendido, exatamente em razão da diversidade de atribuições. Por outro lado, a alusão ao termo aproveitamento, de que trata o parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição, retrata evidente imperfeição técnica, pois o aproveitamento legítimo é aquele que decorre de situação excepcional, em que o cargo do servidor estável é extinto por necessidade. O novo enquadramento, quando possível, há que observar necessariamente o mesmo nível de escolaridade e similitude de atribuições do cargo. Não fosse assim, seria possível aproveitar o cargo extinto de datilógrafo em outro de dentista, por exemplo, um verdadeiro disparate. No caso concreto, ocorreu transformação dos cargos existentes, unificados em carreira única, sob disfarce de extinção dos primeiros e criação da última, do que decorre clara a inaplicabilidade à hipótese do dispositivo antes citado. Como asseverei no primeiro julgamento, a utilização vulgar do vocábulo aproveitamento, assim utilizado, não pode servir de sustentação ao aproveitamento técnico a que se refere o parágrafo 3º do artigo 41 da Constituição Federal, que supõe cargos disponíveis com atribuições coincidentes com as dos cargos extintos. Convém esclarecer que não se cuida aqui de obstar a reestruturação administrativa de determinadas carreiras, conforme as exigências contemporâneas, mas evitar que, sob essa argumentação, se proceda ao provimento derivado de cargos públicos em detrimento de direitos subjetivos de todos os cidadãos de concorrer em igualdade de condições a esses postos de trabalho. A reorganização funcional exige respeito aos princípios que norteiam a administração estatal, ainda que, para tanto, ocorra prejuízo à celeridade e implantação das novas estruturas. Com efeito, a modificação estrutural à vida com a unificação das carreiras não é inconstitucional, pois decorre da competência que tem o Estado de organizar seus próprios órgãos e estabelecer o regime de seus servidores. O vício nasce exatamente da passagem daqueles em atividade nos cargos extintos para o novo providência que compõe o arcabouço essencial da norma, mas está em desacordo com os princípios constitucionais vigentes. Assim sendo, tenho que a unificação das antigas carreiras de fiscal de tributos estaduais, fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria, com aproveitamento de seus ocupantes no cargo de auditor fiscal da Receita Estadual, caracteriza-se a ascensão e aproveitamento funcional com ingresso em carreira de nível e atribuições diversos, o que contraria a exegese constitucional fixada pelo Tribunal. Por fim, conforme assentado na decisão cautelar, as constatadas violações constitucionais atingem o núcleo fundamental que inspirou a feitura da lei, comprometendo a totalidade da norma, razão pela qual se torna inadmissível
que permaneçam vigentes disposições que desnaturam a intenção legislativa. A alteração do sentido da lei implicaria a atuação desta Corte como legislador positivo, o que é inaceitável. A respeito da ADIM mencionada, relatada pelo ministro Galotti, de que teria similitude com o caso, se aplicaria ao caso, que é a ADIM 1591, o ministro Galotti foi expresso no voto. Como se vê, é patente a afinidade de atribuição existente entre umas e outras carreiras, ambas de nível superior, todas cometidas antes da Constituição, não vislumbrando de minha parte impedimento a que, mesmo depois desta, venha a lei consolidá-las em categoria funcional unificada sob a denominação agente fiscal do Tesouro do Estado. No mesmo sentido, foi o voto do eminente ministro Carlos Veloso. Na questão relativa à Advocacia Geral da União, também não há similitude. Por conseguinte, não são hipóteses que se aplicam ao caso. Ante essas circunstâncias, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina. Ministro Gilmar. Presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência para divergir. Eu não vislumbro diferença substancial entre aquilo que o Tribunal assentou, o entendimento que o Tribunal assentou na ADIM 1591 e a orientação ora esposada. Do memorial trazido pelo professor Almiro Couto e Silva, colho que, em verdade, essas carreiras vêm sofrendo um processo de aproximação e de interpenetração. Parece que, de fato, isso está demonstrado e que há correspondência e pertinência temática. E, eventualmente, surgem distinções de grau. Algum grupo está incumbido de fiscalizar microempresas, mas não há nenhuma diferença que se possa substancializar. De modo que eu peço vênia a Vossa Excelência para, invocando o precedente da ADIM 1591 e também da ADIM 2713, julgar improcedente a presente ação. Ministra Helen. Também eu, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, vou divergir para dar pela improcedência da ação, até considerando que, de acordo com um belo memorial que recebi de advogado da região sul, verifico que a lei impugnada, o que fez foi ligar por um fio de racionalidade, como diz o ministro Gilmar, 4 carreiras que tinham competências e atribuições em parte idênticas e em parte extremamente semelhantes, fundindo-as numa única carreira, o que significa racionalização administrativa. E quanto a outro tópico, que é o nível de escolaridade, também verifico que nenhuma modificação foi introduzida pela Lei Complementar 189, porque o que era exigido para ingresso nas 4 carreiras extintas já por legislação anterior, é rigorosamente o mesmo nível necessário para o acesso à nova carreira. A de fiscal de mercadorias em trânsito já exigia diploma de curso superior a partir da Lei 8.246 de 91, e a de escrivão de exatoria também já exigia que o candidato fosse portador de diploma de curso superior através da Lei Complementar 81 de março de 93. Portanto, eu, pedindo vênia a Vossa Excelência, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Gilmar. Só que aqui passa de quem tem nível médio para nível superior. Já tinha sido antes também, professor. Eu vejo no memorial que uma lei de 91 exigira o curso superior para fiscal de mercadorias em trânsito. E depois a Lei Complementar 81 para escrivão de exatoria. Juntou todo mundo.
foi evoluindo, né? Eu creio que a situação é muito similar à do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de examinar nos embargos infringentes, em que foi realmente uma aproximação. Da proximidade territorial. Sim. Isso eu não falo em honras catarinenses, que seria. Os gaúchos têm mania de dizer que é a maior comarca. Mas isso é injurioso. Ministro Jobim. Divina Vossa Excelência, vou acompanhar a divergência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, somei o meu voto ao do relator na 1581. E o fiz a partir da premissa de que a junção, no caso das carreiras, para o surgimento de uma nova carreira, implicava a organização administrativa do próprio Estado nessa seara. O que temos na espécie? Temos uma lei que, sem versar escolaridade quanto à carreira de origem, né, não há qualquer notícia da escolaridade na lei atacada, teríamos, portanto, que, para levar em conta esse elemento, que proceder à análise da legislação pretérita, resultou no agrupamento das carreiras de fiscal de tributos estaduais, fiscal de mercadorias em trânsito, exator e escrivão de exatoria. A simples nomenclatura, presidente, dessas carreiras, a meu ver, direciona a convicção de que nós temos atividades mescladas, atividades que acabam por não revelar uma distinção maior, a ponto de concluir-se, eu peço vênia a Vossa Excelência para assim assentar, que se estaria diante de uma movimentação que pecaria pela falta de razoabilidade, como a citada no exemplo de seu voto, né? Aqui não, aqui nós temos realmente atividades muito próximas. E costumo salientar que a Carta de 1988, quer na redação primitiva do 39, quer na redação atual, estimula a carreira. E esse estímulo, ele se faz considerada dupla movimentação, a movimentação horizontal e a movimentação vertical via o Instituto da Acessão, que não foi fulminado por essa carta. Eu, portanto, concluo que a lei complementar, que por sinal é de 2000, é certo que o tempo não legitima, né, a lei que no nascedouro se mostra inconstitucional, mas temos também que levar em conta a desarrumação que ocorreria se viéssemos a esta altura concluir pela pecha, pela inconstitucionalidade, né, para então assentar que a lei complementar 189 do Estado de Santa Catarina, tal como a lei complementar 10.933 de 97 do Rio Grande do Sul, analisada no precedente, é harmônica com a Constituição Federal, não se podendo cogitar aqui da burla, até mesmo considerado o ingresso primitivo, né, ao Instituto do Concurso Público. Voto no sentido da improcedência do pedido formulado na inicial. Até porque Vossa Excelência está sendo coerente com as suas posições anteriores a respeito do Instituto da Ciência. Não que haja no plenário alguém que não esteja sendo coerente. Eu mantenho meu voto, exatamente porque entendo que há violação do artigo 37.2, não vou discutir a questão. Colho o voto do ministro Carlos Veloso. Senhor presidente, eu vou me reportar ao voto que proferi na ADIM 1030 de Santa Catarina. E, assim procedendo, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência com a vênia dos que estão divergindo. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, se da leitura do memorial, da petição inicial e também considerados os elementos
propiciados por Vossa Excelência, seu doutor voto, eu entendo, com a devida vênia, que, no caso, se impõe a improcedência da apresentação direta, que, tal como já salientado aqui, a unificação de carreiras preexistentes, unificação esta motivada pela progressiva confluência, para usar a expressão usada pelo eminente ministro Galotti no precedente, motivada pela progressiva confluência no tempo das respectivas atribuições funcionais, permite, meu juízo, assimilar a controvérsia, ora suscitada nesta sede, às premissas estabelecidas pelo plenário desta Corte no julgamento da DIN 1591 do Rio Grande do Sul, que foi relator o eminente ministro Galotti. E assim, com a devida vênia de Vossa Excelência, senhor presidente, eu julgo improcedente a apresentação. Vocês daqui acrescentam alguma coisa? O voto, ministro? Também, Vossa Excelência, acompanho, não consigo vislumbrar a diferenciação nos seus aspectos fundamentais entre o caso e o da DIN 1591, em que acompanhei, tanto na medida cautelar quanto no mérito, o voto do eminente ministro Galotti. E julgo improcedente essa. Proclamo o resultado. O Tribunal, por decisão majoritária, julgou a ação improcedente, vencidos o relator e o ministro Carlos Veloso, que a julgavam procedente. Redigirá o acordo o ministro Gilmar Mendes. Decisão unânime, negou o provimento ao agravo. Chamo agora os embargos declaratórios no recurso extraordinário 230.051. Embargante Carlos Roberto Bongiorni e outros. E embargada Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ST. Eu sou relator e a questão é aquela, a Empresa Brasileira de Correios. Eu simplifico porque aquela questão é já conhecida, se pode ou não penhorar os bens da Empresa Brasileira de Correios. A argumentação é exatamente essa, de que o ministro Celso de Mello havia proferido o voto e, ao final, cancelou, ele sem ele saber, as notas foram canceladas. Mas o voto permaneceu. É naquela questão dos Correios, Vossa Excelência proferiu o voto verbal. Sim. E cancelei. Posteriormente cancelou. Ele está achando que Vossa Excelência tinha que ter juntado o voto. Não, cancelei. A cancelada as notas taquigráficas. O fundamento é só esse. Presidente, pela importância do voto de Sua Excelência. É? Pela gradação, pela Perfeitamente. importância. Isso aí eu recomendaria que passasse no gabinete de Sua Excelência e pegasse. Sendo esse fundamento, eu rejeito os embargos. Estão de acordo? Qual é o procedimento? Aquela questão... Não, eu sei, mas qual foi a medida intentada para reclamar o o voto? agravo... Há um agravo. É o embargo declaratório no recurso... E Sua Excelência prestou, inclusive, esclarecimentos, né? Nesse caso, eu penso que eu cheguei a examinar ou foi a Vossa Excelência diretamente? Não é da presidência, não, né? Não. Tá. Um incidente é só esse. Eu rejeito os embargos. O Tribunal, por decisão unânime, rejeitou os embargos e suspendo a sessão por 20 minutos.